O Mateus, ele começou aqui o culto nos levando a refletir sobre o que nós estamos vivendo hoje e como nós estamos vendo os acontecimentos no mundo e como isso pode ter uma ligação com as profecias reveladas por Deus a nós através da sua palavra. Sabemos, irmãos, que Israel, quer queira quer não, ainda é um povo com quem Deus tem uma aliança, embora seja uma aliança lá do Velho Testamento, mas dentro do desfecho profético de tudo que vai acontecer, sabemos que Israel é fundamental para que tudo que Deus disse através da sua palavra aconteça, venha a acontecer, né? Então existe um texto que diz assim, que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém, né? Então Israel, Deus ainda tem situações para se cumprir com aquele povo, embora eles tenham endurecido o coração, não tenham reconhecido que Jesus é o Messias, mas Deus ainda tem coisa para aquele povo para se cumprir. E aquele território ali de Gaza vai ser, vamos dizer assim, motivo de briga até que tudo se cumpra, irmãos. Essa guerra, a tendência dela não é acabar, a tendência dela é prosseguir e aumentar ainda mais, né? Então nós vemos que existe um ambiente de caos sendo estabelecido sobre a terra. E o que falar das queimadas, né? No Brasil, há poucos dias atrás aqui a cidade estava mergulhada em cinzas, né? Mas isso aí, pastor, não é responsabilidade do ser humano, não é irresponsabilidade do ser humano, é irresponsabilidade do ser humano. E quem está botando fogo tem que ser preso, penalizado, julgado, enfim, é errado. Mas o que nós temos que entender é que tudo que está acontecendo no mundo sempre foi irresponsabilidade do ser humano. Quando eu falo que as profecias estão se cumprindo, não estou jogando toda a situação sobre os ombros de Deus. Tudo o que está acontecendo com a participação do ser humano, desde o Éden, né? Quando Adão e Eva sabiam a vontade de Deus, eles preferiram fazer a vontade de quem? De quem, irmãos? De Satanás. Então, desde lá, o ser humano, ele é responsável pelas situações de perda, pelas situações de morte, pelas situações de destruição que o planeta vive. Quem põe fogo no mato, né? Quem desenvolve uma guerra para matar, tirar vidas, tudo isso está acontecendo por causa do pecado. É o pecado na vida do ser humano. Então, quando, por exemplo, você vai lá em 1 Tessalonicenses 5,3, diz assim: quando todos disserem paz e segurança, virá repentina destruição, como as dores de parto, assim será, e ninguém escapará. Isso é um texto profético. Quando todos disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Lá em 2 Pedro, né, diz assim, 2 Pedro 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias em que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda ou não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, isso aqui está profetizado, e a gente vê
que a cada dia que passa o calor está aumentando, sim ou não? A cada dia que passa a sensação térmica que a gente tem é que está cada vez mais quente, o clima está cada vez mais quente. Então a gente começa a entender pelos sinais, por tudo que está acontecendo, aí isso envolve a própria responsabilidade do homem, né, de estar agredindo o meio ambiente, a poluição e tudo mais. Tudo isso, irmãos, é um combo de situações que vai trazendo para perto de nós o cumprimento da profecia. Então isso são aspectos ambientais. Aí a gente vai para os aspectos morais. Nós nunca tivemos uma geração tão incrédula. Nós nunca tivemos uma geração tão dependente, aqui estou sem o celular aqui no bolso, tão dependente de celular, de tecnologia, né? Tem gente que se perdeu o celular, é perigoso ter um ataque. Esse dia eu falei com um psicoterapeuta, amigo meu, ele falou: pastor, o senhor não acredita, eu atendi uma jovem que ela surtou. Eu fui ver o surto dela, é porque ela achou que eu tinha perdido o celular. A pessoa, ela está tão dependente do celular, está tão dependente dessas coisas, que o mundo da pessoa desaba. Por quê? Porque perdeu um celular. Mas ninguém fica preocupado se perder uma Bíblia. Você já viu alguém com crise porque perdeu uma Bíblia? Ou porque perdeu um culto? Ou porque deixou de orar? Então, nós vemos que existe uma inversão muito grande de valores. As pessoas hoje estão dependendo muito mais de si mesmas, da tecnologia, da ciência humana, da filosofia humana, do que da palavra de Deus e do Deus da palavra. Por isso, o mundo está caminhando a passos largos para uma perdição. Tem profecias que dizem que quando o Senhor voltar, será pior que Sodoma e Gomorra, que os moradores de Sodoma e Gomorra estarão no juízo para falar dessa geração. E nós sabemos, quando estudamos sobre Sodoma e Gomorra, que aquela cidade se perdeu na imoralidade sexual. Agora você imagina o que pode acontecer com a geração que estará viva quando Jesus voltar. Eu fico preocupado com as criancinhas. Eu sou avô, tenho netas, né? Mas a gente vê hoje essa questão de ideologia de gênero. Por mais que a gente se posicione na palavra dizendo que a palavra de Deus não aprova, mas é uma situação irreversível. Isso não vai retroagir. A tendência não é essa. E quando eu falo sobre isso aqui nesse púlpito, irmãos, eu falo com todo respeito, com todo amor e com todo carinho pelas pessoas que estão no mundo da homossexualidade, porque a alma dessas pessoas tem o mesmo valor que a alma de um heterossexual. Amém? O mesmo valor. Se tivesse alguém aqui com essa situação, eu diria: Jesus ama você, eu também te amo em Cristo Jesus. Porém, eu tenho que dizer para você que a Bíblia não aprova esse tipo de comportamento, né? Que aos olhos de Deus é errado, né? Então, o Senhor criou o homem e colocou no homem órgãos genitais masculinos. Criou a mulher, criou órgãos genitais femininos, fez tudo certinho. Então, quando você diz que você nasceu num corpo errado, é como se você dissesse que Deus errou. Sim ou não? Não, Deus errou, Deus me fez num corpo errado. Então Deus erra, né? Deus não erra, irmãos. O problema é que o pecado está desvirtuando a mente das pessoas, e as pessoas estão aceitando, assim, estão se deixando manipular, né, pelas ideologias do nosso tempo. Eu já fui bancário durante 28 anos, já trabalhei com pessoas que eram homossexuais, excelentes pessoas, íntegras, corretas, mais íntegras e corretas do que muitas pessoas que não eram homossexuais. O problema é a questão da sexualidade, né? Então cada um tem a sua situação que precisa ser tratada, né? E quem é que trata isso? Eu só conheço uma pessoa que trata: Jesus. Amém? Eu não mudo ninguém, você também não muda ninguém, mas Jesus muda. Jesus liberta, Jesus transforma, se eu deixar. Amém, igreja? Então eu quero aqui dar essa introdução só para a gente fazer esse comentário, criando esse panorama dos nossos dias.
Mas o texto que eu quero pregar, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, está lá em Filipenses. Quero que você abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. É muito importante que você... Bom, nós temos o recurso hoje do Data Show, né, que não deixa ninguém sem a condição de ler, né? Mas se você tem uma Bíblia na mão, é importante que você esteja abrindo a Bíblia, né? Filipenses 4, do versículo 10 em diante. Filipenses 4, 10. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando aí. Então, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, igreja? Eu particularmente, admiro demais a vida do apóstolo Paulo e a maneira como Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo, porque muitos temas, muitas fundamentações doutrinárias, muitos enunciados bíblicos, nós recebemos através das cartas de Paulo. O estudo sobre a carne e o espírito, Paulo que ministrou. O apóstolo Paulo ensinou muito sobre doutrina de igreja. Então, muito do que a gente tem hoje na mão sobre doutrina no campo da teologia foi através do trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano de 60 a 62 depois de Cristo. Paulo estava preso, ele estava preso já em Roma, esperando ali os desfechos finais da sua caminhada apostólica. E na cadeia ele ainda estava escrevendo cartas. Na cadeia ele ainda estava doutrinando, ensinando, encorajando, instruindo pessoas. Ou seja, o corpo dele podia estar preso, mas interiormente ele estava livre. E através das cartas, né, ele conseguia ter contato com as pessoas. E aqui mais especificamente, nesse texto, Paulo está agradecendo aos filipenses, porque ali na cadeia levaram ofertas para ele. Porque Paulo também, ele era cidadão judeu e romano, ele tinha cidadania romana. Então ele tinha ali alguns privilégios também, ele podia receber visitas, ele podia receber doações, mas ele estava agradecendo a essas pessoas, dizendo: muito me alegrei por finalmente reviver a lembrança, né, de estar com vocês, de receber algo de vocês. Só que dentro dessa conversa que ele vai tendo com os filipenses, ele traz um ensino muito profundo para nós nessa noite. Ele diz assim: não que eu necessite do que vocês estão me enviando, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu a encontrar contentamento na sua vida, em toda e qualquer situação? Uma pergunta eu quero deixar no teu coração: você já aprendeu a ter contentamento? O ser humano sem contentamento, ele é um perigo para ele mesmo, porque o ser humano sem contentamento, ele se torna cruel, ele se torna ganancioso, invejoso, porque muitas vezes a falta de contentamento nos leva a olhar para aquilo que não é nosso. A falta de contentamento nos leva muitas vezes a uma busca incessante por algo que nós não precisamos, mas nós queremos porque achamos que sem aquilo a nossa felicidade não será completa. A falta de contentamento nos leva muitas vezes a querer aquilo que não era para nós termos. Então a pessoa que ela é contente, ou que ela tem satisfação,
ela é muito mais realizada. Porque se você tem contentamento e satisfação, seu coração tem paz. Mas quando você não tem contentamento, você está sempre buscando alguma coisa que vai te contentar. Um exemplo que me chama muita atenção é o exemplo de Acabe, marido da famosa Jezabel na Bíblia, né? Diz a palavra que aquele rei, ele tinha tudo, ele era rei, ele tinha um patrimônio enorme, só que pertinho do castelo dele tinha um homem chamado Nabote, e tinha uma vinha. E Acabe, ele já tinha tudo, mas só que ele falou que era a vinha do Nabote, e ele não descansou até que aquela vinha fosse dele. O Nabote foi morto, porque ele não queria vender a vinha. Aí ele foi falar com a Jezabel manipulou a situação, criou uma situação para incriminar o dono da vinha. Enfim, o dono da vinha foi morto, porque faltava contentamento no coração de um rei que já tinha de tudo, mas ainda não estava bom. Às vezes a falta de contentamento na sua vida pode ser um problema. Se isso muitas vezes te leva a ser uma pessoa que está sempre buscando alguma coisa, sem ter a necessidade de ter o que você está buscando. Então nós temos que vigiar isso no nosso coração. Então o apóstolo Paulo lhe diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar abatido, eu sei também o que é ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em algumas versões diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. E aí eu chego onde eu quero chegar. Essa declaração, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu já vi muitas pessoas declararem isso, bater a mão assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mas com o entendimento errado do que esse texto diz. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar entender realmente o que o Senhor quer falar conosco naquele texto. Por exemplo, eu posso dizer assim, irmãos: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, por isso todo mundo vai ficar doente, eu não. Todo mundo vai ter problema financeiro, eu não. Todo mundo vai viver tragédias, eu não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer isso, irmãos? Pois é, se eu interpretar esse texto dessa forma, eu estou interpretando de forma errada e desonesta, porque não é isso que o texto diz. Essa declaração é uma declaração de segurança em Deus, mas ela tem três conotações que nós precisamos entender para que a gente possa compreender o que é poder todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Porque, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa declaração, como eu disse, uma declaração de segurança em Deus, o primeiro aspecto, a primeira conotação dessa declaração é que ela é uma declaração de vitória, porém, que não vai me isentar, ou vai isentar você, ou qualquer um de nós, de passar por situações de aflição, de sofrimento ou de dificuldade. Ela é uma declaração de vitória, que não me impede de passar por situações de dor, de sofrimento, de aflição, por situações desagradáveis, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Antes dele dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele diz, eu sei o que é passar fome, sei também o que é ter fartura, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que ele não passou somente por momentos bons, ele também passou por momentos ruins. Sim ou não, igreja? Todo mundo está me acompanhando aí? Então ele passou por momentos bons, por momentos ruins, por momentos agradáveis, por momentos desagradáveis. E o que ele está tentando dizer aqui é o seguinte: não importa se o momento é bom ou se o momento é ruim, não importa se eu tenho dinheiro no bolso ou se meu bolso está vazio, não importa se eu tenho muito alimento ou se eu não tenho alimento nenhum. Na realidade, o que importa
é que Cristo me fortalece em todas as situações. O que importa não é a circunstância, o que importa é que Cristo está me fortalecendo em todas elas, em todas elas, em todas elas. A circunstância é boa, Cristo está me fortalecendo. A circunstância é ruim, Cristo está me fortalecendo. O que importa é que Cristo me fortalece. Sabe por que você chegou até aqui hoje? Porque alguém está te fortalecendo. Sabe por que você está em pé ainda? Porque existe alguém fortalecendo você. Sabe por que a sua casa continua em pé? Porque alguém está fortalecendo você. E se você já entregou sua vida para Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu vou dizer para você, quem está fortalecendo a você nessa noite é Jesus. Cristo está fortalecendo aqueles que andam com Ele, aqueles que se apoiam nele. Então eu quero dizer para você, querido, Cristo está nos fortalecendo nessa noite. Cristo está fortalecendo você. Cristo está fortalecendo a cada um de nós. Sexta-feira eu preguei sobre esforça-te, tem bom ânimo, porque parece que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão desanimadas, sem força, sem disposição, e muitas vezes Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque vou fazer algo em teu favor, porque vou operar na tua vida. E muitas vezes, queridos, nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. A bênção vai vir? Vai. A vitória vai vir? Vai. Mas tem que ter esforço, tem que ter ânimo, para se buscar aquilo que Deus quer nos entregar. E esse Deus é um Deus que fortalece aqueles que com quem Ele anda. Ele fortalece você, Ele fortalece a mim. E algumas razões eu destaquei aqui porque Deus nos fortalece. Deus nos fortalece, queridos, nos levando a passar por situações de dificuldade muitas vezes, por situações desagradáveis muitas vezes, para que nós possamos, dentro dessas situações, aprender a prosseguir na fé, a prosseguir no propósito de servir e de fazer a sua vontade, a prosseguir diante das situações deprimentes da nossa vida. Crente passa por situação deprimente, irmãos? Quem acredita que crente passa por situação deprimente? Situação deprimente é aquela que te deprime, é aquela situação que vem muitas vezes para colocar depressão dentro de você, tristeza. E quando eu lembro de situação deprimente, eu lembro de Elias. Quem lembra de Elias, o profeta? Diz a palavra de Deus que Elias, depois de orar e fazer fogo descer do céu e lamber o holocausto e lamber a água, ele recebe uma palavra de Jezabel. Jezabel disse: eis que eu te matarei. E Elias fugiu, foi para debaixo de um zimbro, depois foi para uma caverna, e ele começou a passar uma situação deprimente, começou a entrar depressão no coração dele. Aquele homem já não conseguia reagir mais. E o que Deus fez? Deus o fortaleceu. Deus fez com que anjos levassem para ele ali água, alimento, para que ele fosse fortalecido. Ele estava depressivo, ele estava deprimido, mas o Senhor o fortaleceu, o Senhor o levantou, o Senhor destruiu na vida dele aquela depressão, aquela tristeza que estava na sua alma. E eu quero dizer para você nesta noite, aquele mesmo Deus que fortaleceu Elias, que destruiu, que quebrou na vida dele aquela depressão, Ele está aqui nesta noite para fazer o mesmo na tua vida. Porque muitas vezes, assim como Elias, a gente entristece. Às vezes a gente recebe uma palavra maldita que entra na nossa alma, no nosso coração, e a gente permite que aquilo nos ponha para baixo. Às vezes a gente se entristece sem motivo algum, e a gente não sabe, às vezes a gente está desanimado, triste. Mas eu quero dizer para você, querido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele disse que o vitorioso não é apenas aquele que vence as circunstâncias difíceis da vida sem passar por elas.
O vitorioso é aquele que vence as circunstâncias difíceis da vida, passando por elas, enfrentando essas circunstâncias e vencendo essas circunstâncias com o fortalecimento que recebe de Cristo. Então você não será poupado de passar por situações difíceis. Você não será poupado de passar, a exemplo de Elias, por uma situação que em algum momento vai abater a sua alma. Mas saiba de uma coisa: quando essa situação chegar na tua vida, o Senhor vai estar lá te fortalecendo. O Senhor te fortalecerá, porque Ele assumiu você, a partir do momento que você o assumiu na sua vida. Quem assumiu um compromisso com Deus em Cristo aí? Amém. Então eu quero dizer para você, assim como você assumiu um compromisso com Deus em Cristo, Deus assumiu o compromisso de te fortalecer. Deus assumiu o compromisso de cuidar da sua vida. Quando Davi, lá em 1 Samuel 30, Davi e seus homens chegam na cidade de Ziclag, eles encontram a cidade queimada, as casas destruídas, suas esposas e seus filhos foram levados cativos pelos amalequitas. O que aconteceu? Os homens começaram a chorar, veio o desespero, casa queimada, família levada, e eles começaram a chorar, e diz o texto que eles choraram até que não houve mais força neles. Você já chorou ao ponto de as suas forças acabarem? Esses homens choraram, só que eles conseguiram se levantar, ir atrás dos amalequitas, recuperar as suas famílias e ainda trazer o despojo da guerra. Mas tudo isso aconteceu somente porque Davi teve uma atitude diante daquele momento. Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diz a palavra de Deus que, porém, Davi, diferente de todos os outros homens, ele foi na presença de Deus e ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E com a força que ele recebeu de Deus, ele levantou os seus homens. Com a força que o Senhor colocou no seu coração, na sua alma, no seu espírito, Davi se tornou forte para poder se levantar e levantar os outros. E muitas vezes eu quero dizer para você: Deus te levanta, Deus te fortalece, para que através da sua vida outras pessoas possam ser fortalecidas também. Tem gente lá fora que será levantada através da força que Deus vai te entregar nessa noite. Quem crê nisso? Tem gente lá fora que vai receber força de Deus através da sua vida, para que você, juntamente com essas pessoas, alcance uma vitória que Deus tem para entregar. Irmãos, Deus, Ele nos permite passar por situações desagradáveis com o propósito de nos fortalecer, para que a gente não desista. Não desista, porque às vezes bate no coração do crente a tentação de desistir. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, ó, não desista. Não desista. Não desista do seu casamento. Quem aí casou com um cônjuge que tem defeito? Levanta a mão aí. Não, pode levantar, o cônjuge não vai ficar bravo não. Pois é, irmãos, a gente não vai achar nenhum cônjuge que não tem defeito. Todos têm. Né? Então, o cônjuge que levantou a mão aí para denunciar o outro tem tanto defeito ou mais que o outro, né? Todos nós temos defeitos. O problema é quando nós não sabemos lidar em amor com os defeitos do outro. O problema é quando a gente não aprende a compreender, a tolerar, a suportar e a perdoar o outro quando ele erra. E muitas vezes as pessoas pensam que a solução é desistir. Pois eu quero dizer para você, às vezes essas situações acontecem na nossa vida para que o Senhor possa nos fortalecer, para a gente não desistir. Não desista do seu casamento. Muitas vezes Deus nos fortalece para que a gente continue amando o nosso cônjuge, a pessoa que a gente escolheu para andar do nosso lado,
com as falhas, com os defeitos que ela tem, com os erros que ela já cometeu. E muitas vezes, queridos, nós precisamos reconhecer que isso é uma necessidade. Deus precisa nos fortalecer para que a gente saiba amar como Ele nos ama. Você já imaginou se o Senhor fosse desistir de você todas as vezes que você errasse com Ele? Aonde você estaria hoje? Errei com Deus, não tem mais esperança para mim. Não, irmãos, Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo, né? Ele é longânimo, que nós lemos agora há pouco. Às vezes as pessoas falam, mas por que Deus não queimou essa terra ainda? Por que Deus não botou fogo nessa terra ainda com tanta maldade? Porque Ele é longânimo. Ele ainda está esperando que as pessoas se arrependam. Tem muita gente que Deus quer ver arrependida. Tem muita gente que Deus quer ver salvo ou salva. Por isso, Ele espera. Ele está dando um tempo. Estou te dando um tempo para você se arrepender. Estou te dando um tempo para você reconhecer suas falhas, seus erros, pedir perdão, se humilhar. Que são coisas que o ser humano moderno parece que esqueceu. Parece que a gente não precisa se arrepender, parece que a gente não precisa pedir perdão para ninguém, parece que se a gente fizer isso, vamos dizer assim, a gente está tendo uma atitude totalmente fora da realidade. Irmãos, quem é de Deus pede perdão, amém? E às vezes você precisa receber força, Deus está te fortalecendo, Jesus está te fortalecendo, para você muitas vezes reconhecer que você precisa pedir perdão, se humilhar, dar o braço a torcer, né? Muitas vezes precisa acontecer. Não desista do seu casamento, não desista de continuar investindo na sua família, porque a sua família tem problemas, dificuldades, porque ninguém te reconhece o seu valor. Continue investindo na sua família. Não desista de ser fiel a Deus. Pastor, eu estou tendo que lutar para continuar fiel, porque tem tanta gente infiel. Então lute para continuar sendo fiel, lute para continuar fazendo o que é certo, porque a causa pela qual você está lutando vale a pena. O Senhor diz na sua palavra: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem quer ser colocado sobre o muito aí? Pode levantar a mão aí. Seja fiel no pouco. Porque se Deus não enxergar a fidelidade em você nas pequenas coisas, como que Ele vai te entregar as grandes? Se Ele não enxerga a fidelidade em você nas coisas pequenas, às vezes as coisas são pequenas, mas você não consegue ser fiel, como que você vai ter acesso às coisas grandes? Seja fiel no pouco, irmão. O que eu tenho é pouco, então seja fiel no pouco que Deus tem te dado, porque esse é o caminho para você chegar ao muito. Agora, se você é infiel no pouco, fica difícil de você pensar no muito. Não desista de crer que há poder na vida daquele que ora. Não desista de crer que há poder na vida daquele que busca a Deus. Não desista. Amanhã nós vamos começar a semana de oração. Vem orar, venha se encher da presença de Deus. Há poder na vida de quem ora. E Deus quer que você receba mais poder dele. Mas para isso você tem que buscar. Não é porque você quer poder que Deus vai te dar poder. Não é tomando tereré lá numa rede, em casa, né? Senhor, manda poder. Não é assim. A gente tem que buscar. Tem que colocar o joelho no chão. Tem que orar. Tem que investir tempo com Deus. Quando a gente ora, os céus se abrem sobre nós. Deus começa a agir na nossa vida. Então não desista de crer no poder da oração. Nós temos uma igreja hoje que parece que perdeu a fé no poder que está por trás da oração. Gente, crente que ora vê o poder de Deus se manifestar. Nós temos que permanecer firmes no propósito, não desistir de orar. Não desista
Não desista de amar as pessoas porque elas falham com você. Irmãos, talvez um dos maiores desafios do ser humano, do cristão, é amar as pessoas diante das suas falhas, diante dos seus erros. Amar é você permanecer ao lado de alguém, apesar dos seus erros, e perdoar essa pessoa sempre que ela se arrepender dos seus erros. Agora, quando uma pessoa se arrepende, falhou com você, se arrependeu, e você não perdoa, isso quer dizer que você não está amando. Quem ama não está preocupado com o erro, mas com a presença da pessoa, com o valor da pessoa. Porque errar todo mundo erra, sim ou não, irmãos? Quem crê que todo mundo erra aqui? Muitas vezes o problema não é o erro, muitas vezes é como nós reagimos ao erro. Vou dar um exemplo de dois personagens bíblicos bem conhecidos: Saul e Davi. O primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Saul, ele errou, e aquilo foi decisivo na vida dele, quando ele recebeu de Deus, através do profeta Samuel, o comando de exterminar os amalequitas e não deixar nada vivo. Ele foi lá, deixou algumas ovelhas vivas, e o rei Agag, o Senhor falou: chega, o seu reino se encerrou. E Davi, irmãos, ele adulterou, e ele ainda conspirou, fez uma trama para matar o marido da mulher com quem ele estava adulterando em batalha. Então ele cometeu um erro duplo. Se a gente for olhar os olhos humanos, colocando o erro de Saul e de Davi, qual erro você entenderia como mais grave, né? Eu vou dar a minha opinião. Olhando aos olhos humanos, a impressão que eu tenho é que o erro de Davi foi mais grave. Mas por que Deus perdoou Davi? Por que Deus continuou abençoando Davi e Saul não? Eu vejo assim: a postura diante do erro. Saul, quando ele errava, ele não se arrependia, ele não se humilhava, ele queria justificar os seus erros. Eu errei, mas errei por causa disso, eu errei por causa dessa situação, e assim. Então ele justificava. Davi não, ele se humilhava, ele reconhecia os seus erros. Um se justificava, o outro se arrependia. Muitas vezes a gente tem que parar para pensar: qual tem sido a nossa postura diante dos nossos erros? Eu errei, mas o fulano lá errou. Eu errei, mas a ciclana lá errou. Aí a gente fica justificando. Deus não quer saber disso, irmãos. Se o erro é nosso, Ele não quer que a gente fale do erro dos outros. Eu tenho que cuidar dos meus erros. Eu errei. Então eu tenho que ser humilde para dizer: eu errei, eu falhei, eu reconheço a minha falha. Muitas vezes é isso que Deus quer do ser humano, Deus quer de cada um de nós. E às vezes a gente precisa passar por situações difíceis para que Deus possa nos fortalecer no sentido de nós tomarmos a atitude certa, tomarmos a atitude correta que nós precisamos tomar. Por que Deus permite a gente passar por aflições, sofrimentos, para cumprir o seu propósito de fortalecimento da nossa vida? Para que nós possamos entender, irmãos, que nós não estamos nesse mundo somente para sermos abençoados. Fala para o seu irmão: você não está aqui só para ser abençoado. Irmãos, será que a gente está aqui nesse mundo só para ganhar carro novo? Às vezes dá essa impressão, né? Testemunho, carro novo. Será que a gente está aqui nesse mundo só para ganhar casa nova, 2 andares, piscina? Será que nós estamos aqui nesse mundo só para receber um salário de 50 mil reais? Isso é sonho, né, irmãos? Não é pecado sonhar.
Eu quero dizer uma coisa para você: a gente não está nesse mundo aqui só para receber bênção. A gente está aqui para ser bênção. A gente está aqui para ser instrumento de bênção e glorificar a Deus na terra. E muitas vezes Deus vai permitir você passar por situações, como o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a passar por situações difíceis. Eu aprendi a passar por lutas. Eu aprendi a passar por situações de dor, de sofrimento. Porque Paulo, irmãos, ele foi espancado, açoitado, preso. Ele passou por várias situações. Teve um episódio ali narrado no livro de Atos, que ele foi apedrejado e deixado como que meio que morto. Pensa numa pessoa, eu nunca vi isso, é coisa assim que a gente tenta imaginar, mas eu imagino que as pedras não eram pedregulhinhos assim, eu imagino que era pedra, né? A pessoa leva um monte de pedra, de pedrada, fica quase que morta. Só que diz, isso que me chama a atenção, que no dia seguinte ele se levanta e vai pregar o Evangelho. Humanamente falando, não tem como, irmãos. Sabe por que ele se levantou? Porque Cristo o fortaleceu. Porque Cristo o levantou. Porque Cristo o restaurou. Ele sabia o que era ser apedrejado. Às vezes nós passamos por apedrejamentos. As pessoas às vezes jogam pedra na gente, sem motivo. Alguém disse para mim assim, eu entendo que existe sabedoria nessa colocação. Diz que as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Eu, quando era criança, gostava de pegar manga jogando pedra. E eu lembro que eu entrei embaixo da mangueira para pegar umas mangas, e os meninos jogando pedra, quando eu vi uma pedrada na cabeça. Mas, irmãos, as pessoas jogam pedra em árvore que dá fruto. Muitas vezes as pedradas que você está levando é porque você está dando um fruto. É porque você está produzindo algo que tem agradado a Deus. E quem agrada a Deus, muitas vezes desagrada pessoas. Então não fique triste porque você tem levado pedradas. Mas o apóstolo Paulo passou por essas situações, passou por essas dificuldades. E eu e você vamos passar também. Por quê, irmãos? Porque dentro do propósito de Deus de nos fortalecer passando por situações de dor e de sofrimento, Ele age assim conosco para mostrar ao incrédulo a diferença entre aquele que tem Cristo e aquele que não tem Cristo. Porque se existe uma pessoa na terra que tem capacidade para enfrentar situações difíceis, aquelas situações que humanamente falando seriam impossíveis de serem vencidas, e são vencidas por essas pessoas somos nós. Sabe por quê? Porque nós não contamos apenas com a nossa força, nós contamos com a força do Senhor. Existe uma força a mais em você, existe um poder a mais em você, te dando a condição de ir além. Então quando o incrédulo, ele olha para a tua vida e fala: nossa, está passando por essa situação, mas está forte, está firme, isso é fruto da fé dele, é fruto da fé dela, então eu quero conhecer esse Deus que fortalece, eu quero conhecer esse Deus que dá força, eu quero conhecer esse Deus que coloca nessa pessoa essa capacidade, essa força para suportar esses momentos e permanecer em pé. Então muitas vezes a sua dor, o seu sofrimento, a sua dificuldade, ela acontece porque Deus está te fortalecendo para que a sua vida seja um testemunho da força e do poder dele na sua vida, para que aqueles que não o conhecem tenham desejo de conhecê-lo através de quem você é nele e da força que você tem nele, dele em você. Amém, igreja? Então não desanime, Cristo está te fortalecendo. Se a situação é boa ou se ela é ruim, isso não importa. O que importa é que Cristo está te fortalecendo. Então essa declaração, primeiro, é uma declaração de vitória, que não vai poupar você nem a mim de passarmos por situações difíceis, de dor, de sofrimento. Por quê? Porque Deus usa essas situações para propósitos abençoadores na nossa vida e na vida de outras pessoas. Segundo, irmãos,
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração de poder, porém que não está centrada em nós, mas nele que nos fortalece, porque o poder é dele, amém? O poder não é nosso. Eu posso todas as coisas nele, no poder dele, é ele que me fortalece. Então, primeiro, é uma declaração de vitória. Segundo, é uma declaração de poder, mas esse poder não é meu, é dele, é ele que está me fortalecendo. O poder é dele, a força é dele, e ele transfere isso para mim. Quem é que recebe o poder da parte de Jesus? Primeiro, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, porque o reconheceram como Senhor, porque o reconheceram como Salvador, receberam a Jesus em suas vidas. Então o Senhor os fortalece. E a segunda pessoa que recebe o poder do Senhor Jesus são aquelas que não se conformaram apenas em serem salvos por Ele, mas estão buscando intimidade com Ele, estão buscando estar perto de Jesus, estão buscando ter intimidade com o Senhor. E aí eu penso ali na videira. Jesus, ele dá o exemplo da videira. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. O ramo, ele só pode produzir aquilo que flui da árvore que o sustenta. E quem é a árvore que sustenta a cada um de nós? É Cristo. Quando nós estamos conectados com Cristo, quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos buscando a Cristo em oração, na palavra, irmãos, tudo aquilo que flui de Cristo começa a fluir em nossas vidas. Quando eu começo a me encher da palavra de Deus, quando eu começo a buscar o Senhor em oração, eu começo a ver a vida do Senhor fluindo na minha vida. Tudo que está nele começa a fluir também em mim. A humildade de Cristo, o amor de Cristo, a tolerância de Cristo, o poder de Cristo, a autoridade de Cristo começa a fluir também na minha vida. Por quê? Porque eu estou buscando intimidade com Ele, porque eu estou buscando cada dia estar mais perto dele. A aproximação de Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, de muito esfriamento espiritual, sim ou não, igreja? Estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão tendo dificuldade de permanecerem sempre animadas, dispostas para as coisas espirituais. Qual deve ser a nossa atitude diante desse tempo? Estar cada dia mais perto de Jesus, estarmos cada dia mais perto do Senhor. Vou te fazer uma pergunta: Cristo é grande ou é pequeno na sua vida? Eu sei que todo mundo vai dizer que é grande, mas eu vou dizer que depende muito da proximidade, da questão da proximidade. Que nem aquela história do menino que estava com o pai perto do aeroporto. Ele olha para o céu e vê um avião e diz: nossa pai, como é pequenininho aquele avião. Aí o pai vai com ele até o aeroporto e mostra para ele o avião que ele viu, pequenininho lá no céu. E ali é um Boeing gigantesco. Aquele menino fica admirado, porque lá no céu ele parecia tão pequeno, e agora aqui na terra, gigante, imenso. E o pai falou: aquele avião que você viu é esse aqui. Aí ele falou: mas como que ele é tão grande? Ele falou: a questão é que quando você viu ele pequeno, é que você estava longe. Agora ele se tornou grande porque você está perto. Muitas vezes Cristo se torna pequeno na nossa vida quando nós estamos longe dele. Agora, quando nós nos aproximamos dele, começamos a ver as obras que ele faz, começamos a mergulhar na sua palavra, deixar o seu Espírito trabalhar no nosso coração, ele se torna grande. Então muitas vezes é fácil dizer que Cristo é grande, mas será que ele tem sido grande mesmo na minha vida? A importância que eu tenho dado a ele realmente é proporcional ao que ele merece receber de mim, em termos de atenção? O problema é quando o mundo muitas vezes chega na nossa vida, e o mundo chega chegando, e aí o mundo
diz para você, diz para mim o seguinte: você não precisa de Jesus. Aí ele nos oferece outras coisas. Olha o que tem aqui no seu celular, olha que legal esse jogo, olha que legal essa rede social, olha isso. E aí você vai se envolvendo com as coisas que o mundo vai te oferecendo. Aí o mundo se aproxima do seu coração através da televisão, através dos entretenimentos, através das mídias, e aí de repente o mundo ficou grandão na sua vida e Jesus ficou pequeno, porque você está muito mais perto do mundo do que de Cristo. Cristo é alguém que, quando sobra um tempo, você pensa nele. Cristo é alguém que, quando sobra um tempo, você vai de repente ler a sua palavra. Aí o que acontece? Quando nós começamos a ficar longe de Jesus e perto do mundo, nós começamos a perder o fortalecimento de Cristo na nossa vida. E aí a gente já não tem mais aquela autoridade para dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque o mundo está maior que Cristo. Tem crente que o vocabulário dele é o do mundo. Tem crente que os modismos da vida dele são os modismos do mundo. Tem crente que a visão que guia as suas decisões é a visão do mundo, não é a visão de Cristo. Tem crente que muitas vezes está muito mundano. Por quê? Porque está mais perto do mundo do que de Jesus. E aí o poder que vem de Cristo já não está mais nos abastecendo, porque estamos buscando o poder do mundo. E o poder que vem do mundo, ele não vem para te levantar, ele vem para te derrubar. Porque o mundo não pode levantar, o mundo só pode derrubar, levar ao fracasso. Porque os valores do mundo não são os valores de Cristo. Os valores do mundo são os valores de morte, enquanto que os valores de Cristo são os valores da vida. O mundo jaz no maligno. Quando nós começamos a permitir que o mundo coloque para nós o tipo de música que a gente tem que ouvir. Tem crente que diz: Cristo é grande na minha vida, mas você vai na casa dele e está escutando músicas do mundo. Eu não vou nem falar aqui, eu ia falar nomes de cantores, está lá escutando, está lá, é o mundo. O prazer do coração daquele crente está no mundo. Estar na igreja é obrigação, estar no mundo é prazer. O problema é quando isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma obrigação. O nosso coração na presença de Deus é uma obrigação, mas o nosso coração lá fora é um prazer. Isso é um problema. Aonde está o seu prazer? Salmo número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará, porque o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Vou dizer uma coisa para você, querido. Eu e você, seres humanos, nós existimos nesse mundo dentro de uma disputa entre Deus e o mundo, que lutam diariamente pela conquista do amor do nosso coração, ou pela conquista do nosso amor. Porque, irmãos, porque quem nós amarmos mais vai conquistar mais a nossa fidelidade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem nós amarmos mais vai conquistar mais a nossa fidelidade, da nossa entrega, da nossa dedicação, do nosso empenho. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida procede do mundo e não do Pai. Foi Jesus que disse isso. Então, se você amar o mundo, você vai deixar de amar a Deus.
É simples assim. A matemática é simples assim. Para você ter amor por Deus, você tem que trabalhar isso, você tem que buscar isso, tem que pagar um preço de estar buscando a Deus, de estar lendo a palavra de Deus, de estar participando de culto, de estar na presença de Deus. Hoje ninguém dá importância mais a culto. Não precisa tanto estar na igreja, precisa sim, irmão. Eu vi um documentário uma vez, isso foi pesquisado, tá? Que se a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, nada acontece de diferente na vida dela. Se ela lê 2 vezes, nada acontece. Se ela lê 3 vezes, também não acontece nada. Quando ela lê 4 vezes, no 4º dia, começa a haver uma mudança interior, no sentimento, na emoção, na razão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um tempo para trabalhar dentro de nós, e o diabo sabe disso. Por isso que hoje o diabo trabalha para não ver crente dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Por que tem muito crente que não tem fé? Porque não tem palavra. O estoque de palavra do crente está desse tamanho, então a fé dele está desse tamanho também. Então nós precisamos ser mais aguerridos, nós precisamos ser mais cuidadosos com o conteúdo que a gente está carregando dentro de nós, irmãos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração de poder, mas esse poder só vai chegar para mim de maneira mais intensa na minha vida, à medida que eu estiver mais perto do doador do poder, porque o poder não é meu, é dele. Eu tenho que me encher do poder que procede dele. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vocês são o ramo. Para vocês produzir, vocês têm que estar conectados comigo, vocês têm que estar ligados comigo, aí vocês vão conseguir produzir. Quem quer produzir para o reino de Deus, esteja pertinho de Jesus. Em último lugar, irmãos, primeiro, posso todas as coisas em Cristo me fortalece, é uma declaração de vitória, mas que não vai me poupar de passar por situações difíceis. Segundo, é uma declaração de poder, mas que não está fundamentada em mim, mas em Cristo, porque o poder é dele, é Ele que me capacita, é Ele que me empodera, amém? Mas em último lugar, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração que contempla as necessidades humanas, que contempla as nossas necessidades, porém que não depende do que eu quero, mas do que Deus quer. Pensa comigo, irmãos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos imaginar que só tivesse essa frase aqui na Bíblia, a gente ia pensar assim: eu posso tudo. Está dizendo que eu posso todas as coisas, então não tem limites para mim, né? O que eu quiser vai acontecer. Mas não é assim, né? Não é assim. Porque se eu pudesse todas as coisas com base naquilo que eu quero, eu quebraria a soberania de Deus na minha vida. Vou repetir: se eu pudesse todas as coisas com base naquilo que eu quero, eu quebraria a soberania de Deus na minha vida. Porque acima do que eu quero, tem o querer de quem? De Deus. Acima da minha vontade, tem a vontade de Deus. E se eu fosse pensar que tudo que eu quero iria acontecer, independente da qualidade das motivações que estão por trás daquilo que eu quero, se são motivações erradas, impuras, todas as minhas orações seriam atendidas, sim ou não, irmãos? Só que lá em Tiago 4:3 diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar os vossos deleites e prazeres. Em outras palavras, você não vai receber pedindo desse jeito. Então, o que a palavra de Deus está nos instruindo é que tudo depende, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, desde que eu esteja dentro da vontade de Deus.
Então, se eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, e se é a vontade de Deus que determina as coisas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comprometer com a vontade de Deus, sim ou não? Eu tenho que buscar a vontade de Deus. O problema é que muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa vontade, que a gente se esquece da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Só que nós temos que nos comprometer com ela. E às vezes Deus, Ele vai pedir de você situações que serão difíceis de serem feitas. Exemplo: Jesus precisava ir para a cruz, irmãos? Sim ou não? Levanta a mão, quero ver se você está seguro do que eu estou perguntando. Mas chegou um momento que Ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, fazer a vontade de Deus naquele momento foi difícil, porque Ele iria sofrer uma dor atroz. Ele já estava vendo tudo que Ele iria passar antecipadamente: os pés furados, as mãos furadas por cravos, a coroa de espinhos, tudo Ele estava vendo antecipadamente. Só que Ele diz: Pai, se eu tenho que beber esse cálice, não se faça a minha, mas a sua. Muitas vezes Deus vai te pedir algo que vai doer na tua carne, que vai exigir de você renúncia, e muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você quer para fazer o que Deus quer. É assim, irmãos, que nós vamos entender o fortalecimento de Deus na sua vida. Deus vai te fortalecer para fazer o que Ele deseja. Deus vai te fortalecer para você fazer aquilo que está nos planos dEle e não nos seus. Porque à medida que você começa a caminhar em direções contrárias a que Deus quer, ele não vem o fortalecimento, vem o confronto. Deus te fortalece para você caminhar na direção que Ele quer. É que nem Jonas. Deus falou: vai para Nínive. Ele pegou e foi para Jope, para ir para Tarsis. Não deu certo, tudo deu errado para ele. Ele só conseguiu caminhar novamente na direção certa quando ele se arrependeu e aceitou a vontade de Deus. Então Deus te fortalece para você viver o que Ele quer para você. Eu pergunto para você nessa noite: você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Então fique em pé nesse momento. Vamos estar orando. Nós estamos aqui para viver o que Deus quer, irmãos, e não o que nós queremos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e para isso Deus vai nos fortalecer. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração de vitória. Feche seus olhos. Mas não vai te poupar de passar por situações desagradáveis. Às vezes você vai passar por situações contrárias. Vai ter momento em que você vai ter, e vai ter momento que você não vai ter. Vai ter momento que você vai ter muito dinheiro, e talvez vai ter momento que você não vai ter nenhum dinheiro. Mas saiba de uma coisa: em todas essas situações, Cristo estará te fortalecendo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração de poder, mas que não depende, que não está alicerçado em mim, na minha capacidade, porque o poder emana dele. Ele é o doador do poder. O poder está com Ele. Eu preciso buscar intimidade com o dono do poder. Então nessa noite, coloque o seu coração nisso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma declaração que contempla as minhas necessidades, porém não depende do que eu quero, mas do que Deus quer, porque a vontade dEle para a minha vida é o que vai prevalecer. Nessa noite, queira o plano de Deus sobre a tua vida. Queira o plano de Deus estabelecido sobre a sua casa. Queira o plano de Deus acima dos seus planos. Oh, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro por essas pessoas que estão aqui, Senhor, que o Senhor trouxe a esta casa nessa noite para trabalhar em seus corações, para que elas pudessem entender que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Mas nós temos que entender essas questões.
para que nós não entendamos errado a palavra do Senhor na nossa vida. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá poder, o Senhor é quem governa as nossas vidas através da sua soberana vontade. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, se tem pessoas aqui que estão sofrendo, talvez, desnecessariamente, porque, ó Deus, não estão entendendo, ó Deus, o que precisam fazer para viver o teu projeto, quebra no entendimento dessas pessoas, meu Pai, esse engano. Quebra no entendimento dessas pessoas, meu Pai, ó Deus, essa falta de entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão de poder sobre essas pessoas hoje, e vai tocando, meu Pai, aonde eu não posso tocar, vai restabelecendo, ó Deus, as forças, o ânimo, a fé, a coragem no coração dessas pessoas, meu Pai. É tempo de nós assumirmos o compromisso de vivermos para a tua glória. É tempo de entendermos que nós não estamos nesse mundo somente para sermos abençoados, mas para sermos pessoas abençoadoras, para sermos instrumento de bênção nas tuas mãos. Por isso, muitas vezes, passaremos por situações difíceis, para que ali o Senhor possa nos fortalecer, e através do fortalecimento do Senhor na nossa vida, as pessoas possam ver que quem está em Cristo passa pelo sofrimento, passa pela luta, mas vence, porque tem a força e o poder do Senhor para vencer. Passam pela luta, passam pelo sofrimento, mas vão adiante, porque o poder do Senhor os fortalece, os levanta, os anima, os coloca em pé diante das lutas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, fortalece aqueles que estão enfraquecidos na sua fé, fortalece aqueles que estão caídos, meu Pai, de alguma maneira, diante das lutas que têm enfrentado. Levanta essas pessoas nessa noite, ó Deus, pelo teu poder, ó Deus, pela tua graça. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aquele que espera no Senhor receberá forças do Senhor. Aquele que espera no Senhor será renovado no Senhor. Aquele que espera no Senhor, ó Deus, será levantado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando isso nessas vidas, meu Pai. Toca na vida do teu povo, Senhor. Tira toda a tristeza, tira todo o desânimo, Senhor. Tira toda a depressão. Tira, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido essas pessoas de avançarem na fé. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos dá, ó Deus, a capacidade, ó Deus, o poder e a força que precisamos para vencer. Nessa noite eu quero profetizar que as pessoas que estão aqui, ó Deus, sairão daqui fortalecidas no Senhor, para vencer lá fora, para enfrentar as dificuldades lá fora e vencer pelo teu poder. Vencer, ó Deus, em Ti, ó Deus, as dificuldades precisam ser vencidas. Passar por lutas, ó Deus, não é, ó Deus, sinal de que o Senhor está longe de nós. Ó Deus, passar por lutas faz parte de um processo de fortalecimento. Faz parte de um processo de fortalecimento. O Senhor está usando as lutas para nos fortalecer, para fazer de nós pessoas mais fortes, para fazer de nós pessoas com mais, ó Deus, resistência, ó Deus, para fazer de nós pessoas mais resilientes, pessoas, meu Pai, que sabem passar pela dor, sem se deixar vencer por ela, ó Deus, pessoas que sabem passar pela dificuldade, sem se deixar vencer pela dificuldade, aleluia, ó Deus, que o Senhor levante pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que vão dar testemunho do Senhor lá fora, e mostrar que o Senhor é Deus em suas vidas. Pai, eu oro neste momento, colocando estas vidas em Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Espírito Santo, e sejam sobre esta igreja, e sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.